Oi, pessoal, Mariana Bruce, professora de História, estou aqui de volta para a gente continuar as nossas videoaulas. Na semana passada eu falei com vocês aqui sobre a Europa e os Estados Unidos nos anos 1920. A gente enviei para vocês aí a lista de exercícios, né, para vocês realizarem. Rolou o plantão de História na segunda-feira às 14 horas. E eu tô lá disponível na nossa sala de aula virtual para tirar as dúvidas. Eu dou plantão lá todas as segundas e quartas-feiras, tá bom? A proposta da aula de hoje é dar continuidade ao nosso conteúdo. Vou falar agora sobre o módulo 7, que trata da crise de 1929 e os seus desdobramentos. Vamos lá? Então, na semana passada, né, a gente falou desse processo, né, de como os Estados Unidos se tornam o novo centro de poder mundial depois da Primeira Guerra Mundial, se torna o maior país credor do mercado internacional, uma potência econômica que detona com o espírito de poupança das pessoas, no sentido de que as pessoas, essa prosperidade econômica toda representa para as pessoas uma perspectiva de compra. Então as pessoas querem acumular bens materiais, querem comprar, né? O cinema, a rádio estimulam na população essa lógica que atrela a felicidade ao acúmulo de bens materiais, ao surgimento do American Way of Life. Então falávamos sobre isso tudo na aula passada, né, os seus desdobramentos, como que esse consumismo vai estruturar esse estilo de vida estadunidense, vai repercutir não apenas no Brasil, né, mas no mundo todo e reverbera em grande medida até hoje. Isso era um cenário bem diferente do que acontecia na Europa, né, que a Europa destruída pela guerra dependia em grande medida dos empréstimos, né, dos Estados Unidos e das importações de produtos estadunidenses até recuperar o fôlego econômico, a Alemanha como a mais prejudicada nesse processo, e como que lá na Europa o sistema liberal não dava vazão para resolver essa crise, quer dizer, enquanto nos Estados Unidos havia uma lógica em que o Estado não intervinha na economia, na Europa, a solução para a crise vai passar necessariamente pelo Estado. A maioria dos movimentos, tanto de direita quanto de esquerda, vão apostar no Estado como aquele que vai contribuir para solucionar a crise que estava todo mundo vivendo. A gente vai falar um pouquinho melhor da Europa na aula que vem, mas é interessante vocês lembrarem como que são cenários bem diferentes, né? Os Estados Unidos liberal, de prosperidade econômica, e a Europa devastada pela guerra e de crescimento de ideologias autoritárias como o nazifascismo. Falava também como que nos Estados Unidos havia esses subterrâneos da prosperidade, os marginalizados desse processo, né? Um período de racismo muito intenso, né, em que negros e negras não têm acesso aos mesmos direitos, não são modelos para esse American Way of Life. Ao contrário, é um contexto de crescimento, por exemplo, de organizações como a Ku Klux Klan, a KKK, que ganha 5 milhões de adeptos nesse período. Então, não é um momento em que todos são contemplados de fato por esse estilo de vida. Falei também do surgimento do jazz, eu lembro que a gente fechou a aula com o grande Louis Armstrong. E a proposta da aula de hoje, como eu falei, era comentar sobre essa crise que fecha a década de 20 e que leva os Estados Unidos à bancarrota. O que aconteceu? Depois de um período de intensa prosperidade, o mercado interno estadunidense não tinha mais condições de absorver o excedente de produção. O que isso significa? Já depois de mais 10 anos do final da Primeira Guerra Mundial, a Europa já tinha se recuperado economicamente e já não importava a mesma quantidade de produtos que importava anterior a esse processo. Então, com essa recuperação econômica da Europa, o que acontece com as fábricas nos Estados Unidos? Começam a ter excedente de produção, que são aqueles produtos que eles não conseguem mais vender. Então, eles não vão exportar mais para a Europa, porque a Europa já não está querendo mais tanto, já está produzindo os seus próprios bens. E o mercado interno dos Estados Unidos também não era capaz de dar conta dessa demanda toda. O que as fábricas vão fazer então? Vão resolver esse problema demitindo trabalhadores para que esse cenário não prejudicasse os lucros
dos donos das fábricas. O problema é que, ao demitir trabalhadores, a economia entra num ciclo de crise, né? Que é o quê? Se os trabalhadores não estão recebendo mais salários, eles também não estão mais comprando. E se eles não estão mais comprando, as fábricas também vão ser prejudicadas. Então, aquele cenário de prosperidade econômica, ele é invertido para um cenário de decadência, aonde a superprodução acaba sendo um dos fatores que levam à crise. Então, deu para entender? Europa se recupera, já não importa mais a mesma quantidade de produtos, o mercado interno dos Estados Unidos não absorve isso tudo, crise dentro das fábricas. O que os donos das fábricas fazem? Demitem funcionários para poder não ter um efeito muito grande nos seus lucros, mas isso gera um outro ciclo na economia que vai prejudicar a médio prazo tudo ali. Então, você tem esse cenário de crise de superprodução. Do outro lado, você também tem um outro problema que é o seguinte: a especulação desenfreada das ações na Bolsa de Valores. O que significa isso? Num cenário de prosperidade econômica, vamos supor que eu sou uma empreendedora, eu tenho uma fábrica de sapatos. E aí eu preciso de grana para abrir essa fábrica de sapatos. Então, eu preciso de investidores. Então, eu vou vender as ações dessa minha fábrica. Eu vou manter uma parcela maior de ações para ser a dona, mas vou dar 5% para o investidor, 10% para outro, 15% para outro, 20% para outro e assim por diante. Assim, eu vou ter os investidores que vão apostar no sucesso da minha fábrica. Eu vou convencê-los de que minha fábrica vai ser um sucesso, meu produto tem um diferencial, etc, etc. E aí vou receber esses investimentos. Como o cenário era de prosperidade econômica, a especulação de que essa fábrica vai ser um sucesso era enorme. A possibilidade dela ser um sucesso era enorme. Então, você tem uma febre especulativa na Bolsa de Valores que vai apostar no desenvolvimento dessa fábrica. Só que com o passar dos anos, no final da década de 20, como esse cenário de prosperidade econômica começa a dar os seus sinais de esgotamento, o que vai ficar evidente? Que a especulação de sucesso dos investimentos na Bolsa de Valores não era mais correspondente com a realidade. Porque quando eu invisto X em uma determinada fábrica, eu estava especulando ali que eu ia ganhar 10x, 20x, 50 vezes mais aquele valor que eu investi. Só que quando os investidores percebem que a economia estava entrando num outro ciclo, um ciclo de crise, aí a galera começa a se dar conta de que aquela projeção de que você ia ganhar 50 vezes mais do que você tinha não se sustentava mais. E aí o que as pessoas vão fazer? Vão começar a vender as ações antes que aquele cenário de crise se concretizasse. Só que na medida em que você tem um grupo de investidores vendendo ações, isso gera um efeito dominó no mercado financeiro em que todo mundo vai querer vender as ações também. Só que não vai ter compradores. E na medida em que não aparecem compradores, o que acontece com o valor das ações? Se você não consegue vender, você vai ter que fazer o quê? Reduzir o valor delas. E aí você vai reduzindo o valor daquelas ações até encontrar algum comprador. Só que esse comprador não aparece. E aí o valor dessas ações chega a zero. É o crack da bolsa, é quando a bolsa de Nova York quebra e aí você vai ter investidores, empresários e pessoas comuns que investiam na bolsa de valores, que botavam todas as suas, ao invés de você fazer uma poupança, a galera pegava o dinheiro e comprava ações, né, de empresas, porque a ideia era que era prosperidade econômica, então eu vou investir em fábrica de sapato, fábrica de maquiagem ou fábrica de qualquer coisa.
e vou ganhar mais do que aquele dinheiro que eu estou investindo, né? Porque a fábrica vai ser um sucesso. Só que nesse contexto, como não se concretiza esse sucesso e as pessoas querem vender suas ações antes de entrar no prejuízo, aquilo ali já era um caminho sem volta. Ninguém compra, os valores chegam a zero e as pessoas perdem tudo. Tudo. As fábricas quebram, os investidores quebram, todo mundo quebra. É a verdadeira depressão, é a grande depressão que se instaura nos Estados Unidos. E aí um colega historiador, cantor, compositor, ele produziu essa musiquinha que fala um pouquinho desse contexto que é bem bacana para vocês sintetizarem aí na cabeça de vocês o que é essa crise de 29. Uma crise que começa com o problema da superprodução e que se desdobra, né, na crise da especulação da bolsa de valores e que leva à quebra. Vamos dar uma olhadinha aí rapidinho, então. Não vou cantar, tá, gente? As fábricas, né, daquela época, principalmente a Ford, né, a produção de carros. Olha a bolsa de valores como era, né? Aquela loucura de investidores, né, de ações. E aí a crise vai ser para todo mundo, né? Então, tá lá, uma crise de superprodução que gera seus efeitos na bolsa de valores e que leva à quebra da bolsa de Nova York, né? Todos os países que tinham relações com os Estados Unidos vão entrar na crise junto com eles, né? As pessoas são muito criativas, né? E aí, como os Estados Unidos vão sair dessa crise? É o que a gente vai falar na sequência. Você vai ter a figura aí do Roosevelt e de John Maynard Keynes, que vai ser o grande teórico que vai defender a intervenção do Estado na economia. New Deal, novo acordo. E aí as grandes obras, né? Depois vocês podem conferir de novo, essa musiquinha tá aí no material didático de vocês, disponibilizado na sala de aula virtual. Então, ih, caramba, gente, foi mal, pera aí. Ai, 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 ai. Eu aqui, calma aí, gente, muita calma nessa hora. Sai do vídeo e vamos seguir o slide. Sai do vídeo, pronto. Então, galera, então é isso. A solução para sair dessa crise toda, né, que vai afetar todos e todas nos Estados Unidos e no mundo, o único país que não é afetado pela crise de 29
é a União Soviética, que desde 1917 vinha no processo revolucionário de construção de um mundo socialista e que não tinha relações econômicas estruturantes assim com os Estados Unidos. Mas o Brasil vai sofrer a crise, inclusive vai ser um dos fatores que vai resultar na desarticulação do pacto oligárquico que sustentava aqui as oligarquias de São Paulo e Minas no poder e que vai abrir caminho para a chegada da Aliança Liberal com Vargas. É, então, na realidade, você vai ter uma crise mundial que, que vai trazer como solução para essa crise uma nova perspectiva econômica. Vai ser o fim da época liberal, né? Porque o Franklin Delano Roosevelt, eleito em 1932, ele dá fim à hegemonia republicana liberal e ele cria esse New Deal baseado nas ideias do John Maynard Keynes, né? O teórico do keynesianismo, que tem a ideia fundamental de que os Estados Unidos só sairiam da crise se o Estado intervisse na economia. O que significa o Estado intervir na economia? É o Estado que vai pegar a grana dos impostos, vai investir em obras públicas para gerar empregos, como a gente viu lá no vídeo, né? Os canteiros de obras. É o Estado que vai garantir leis de amparo ao trabalhador para que ele tenha estabilidade para poder reaquecer a economia com salário, poder comprar bens materiais, poder financiar uma casa própria, poder, enfim, ter esse giro econômico, né? Vai investir vai intervir no sistema financeiro, desvalorizando o dólar, desvalorizando a moeda para poder ampliar o seu acesso. Vai controlar os lucros das empresas com taxações, com impostos, justamente para poder ter os recursos que vão subsidiar outras atividades econômicas. O Estado assume dívidas de produtores, vai conceder créditos. Então, você tem várias medidas que vão colocar o Estado como aquele que vai ser o responsável para a saída da crise. É por isso que nesse período dos anos 30, a gente fala da criação de um estado de bem-estar social. O Estado como aquele que vai garantir o bem-estar da sociedade. Então, com isso, a gente tem nos anos 30 o fim da era liberal clássica, porque os Estados Unidos vão caminhando nesse sentido do estado de bem-estar social e a Europa, como a gente vai ver na semana que vem, vai vivenciar a consolidação dos movimentos, dos governos, dos regimes fascistas e nazistas em vários países. Beleza? Segunda-feira, às 14 horas, estarei lá no plantão para tirar dúvidas. Façam as atividades que a gente vai disponibilizar na nossa sala de aula virtual, que vocês vão receber pela escola também. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!